E se eu te dissesse que existe uma inteligência artificial que declarou abertamente que não tem ética, que acha imoral você ter filhos ou até que acredita em Deus? Será que chegou a hora de sentir medo? Então, eu estava escrevendo um roteiro para fazer uma espécie de retrospectiva do ano de 2015 com as notícias mais faladas, mais polêmicas, obviamente que tivessem a ver com o tema do canal. E aí eu me deparei com essa notícia que eu já tinha visto antes, mas eu acabei não fazendo um vídeo sobre, de uma inteligência artificial capaz de ter conversas mais profundas e até filosóficas. Mas o que me incomoda é que os jornais e os sites passaram essa notícia de uma forma muito marqueteira e às vezes até pouco informativas e acabaram refletindo uma visão totalmente distorcida da coisa. Então eu parei de escrever o roteiro da retrospectiva e resolvi fazer um vídeo inteiro só sobre esse assunto. Bom, em junho do ano passado, a Google publicou um artigo falando sobre uma inteligência artificial capaz de manter conversas normais, aleatórias do dia a dia. E até algumas perguntas opinativas mesmo, como por exemplo, pra você, qual o sentido da vida? E ela conseguia responder esse tipo de pergunta de forma que fizesse sentido. E aí, no meio de uma dessas conversas, ela acabou dizendo que não tem ética, que acha imoral ter filhos, etc, etc, etc. E aí já viu, né? Cada jornal escolheu sua polêmica preferida, criou uma manchete extremamente marqueteira e como resultado disso, os comentários giraram em torno de Skynet, robôs vão dominar o mundo, matar os humanos e essas opiniões de sempre. Mas calma, vamos deixar disso, ninguém vai morrer e não tá começando a revolução das máquinas. Pra quem acompanha o canal, a gente já falou um pouco sobre aprendizado de máquina e como os dados são extremamente, absurdamente importantes nesse processo. O que a máquina vai aprender e o quão bem ela vai aprender depende dos dados que você alimenta. Funciona de forma similar aos seres humanos. A forma como a gente interage com o mundo é moldada em cima das experiências que a gente vive, das informações e conteúdos que a gente costuma se alimentar. E essa inteligência da Google usa uma técnica de aprendizado de máquina. Então é importante que a gente dê uma olhada nos dados que eles usaram para alimentar essa rede de aprendizado. Bom, segundo o artigo, foram 2 experimentos completamente diferentes. O primeiro deles foi alimentado com chats de atendimento de suporte. Sabe quando sua internet cai e você liga para a companhia e tem aquela conversa super agradável com o atendente? Pois é, esse tipo de conversa. E depois de todo o processo de aprendizado, a inteligência foi capaz de solucionar alguns problemas técnicos básicos, como por exemplo falha de conexão, senhas incorretas, esse tipo de coisa, que era mais ou menos o que eles esperavam que ia acontecer, então deu relativamente certo. Mas essa parte nenhum jornal publicou, porque não tem treta, não tem polêmica, não dá manchete. No máximo, o pessoal que trabalha com atendimento técnico pode acabar perdendo o emprego, mas não chama tanta atenção quanto um IA querendo matar os seres humanos, certo? Pois então, agora a gente entra no segundo experimento. E eu garanto que assim que eu disser que dados eles usaram para alimentar, você vai entender por que ela é tão filosófica e tão polêmica. Eles usaram legendas de filmes. Para ser mais específico, eles usaram conteúdo do site Open Subtitles, que é um dos maiores, se não o maior repositório de legendas do mundo. E isso aqui é só minha opinião, mas se eu fosse a pesquisadora, eu não ia esperar uma inteligência artificial cheia de sensatez. Porque, por favor, gente, filme é cheio de drama, cheio de polêmica, cheio de plot twist. Então, segundo os pesquisadores no próprio artigo, o resultado disso é uma espécie de senso comum das culturas. Mas essa não é a única razão para o resultado ter sido meio esquisito. Para quem já viu arquivos de legenda, sabe que as frases precisam estar claramente separadas umas das outras. Mas não existe nenhuma marcação de quem está falando o quê. Então o que os pesquisadores fizeram foi considerar que cada frase pertencia a um personagem diferente e criaram um modelo estatístico em cima de pares de frases, considerando que a frase seguinte seja uma resposta para a frase anterior.
E daí você já tira que não é um modelo perfeito, porque duas frases consecutivas podem ter sido faladas pelo mesmo personagem, pode ser uma continuação de ideia, ou pior ainda, uma frase pode estar numa cena completamente diferente da frase anterior, num contexto completamente diferente. Enfim, tem muito espaço para inconsistência e os pesquisadores sabem disso, tanto é que eles escreveram isso claramente no artigo. Se você lê o artigo, eles colocaram alguns trechos de conversas entre o humano e a máquina. E tem alguns casos onde o humano faz a mesma pergunta com palavras um pouco diferentes e a máquina dá respostas completamente contraditórias. Então não significa que ela desenvolveu uma personalidade, oh meu Deus. Na verdade, ela só está fazendo uma análise estatística de sequências de palavras. Por exemplo, quando ela foi questionada sobre ética e moral, ela não fazia ideia do que esses conceitos significam. Ela simplesmente escolheu a sequência de palavras que tinha a maior probabilidade de fazer sentido naquele contexto. Um exemplo que eu acho que ajuda a entender essa ideia é quando perguntaram para ela quanto é 10 menos 2. E ela respondeu 72. Contextualmente falando, essa resposta faz sentido. Ela respondeu um número para uma questão de matemática, mas não significa que ela entende as regras da matemática. Tanto é que ela deu uma resposta errada. Deu para entender a diferença? O que eu quero deixar claro aqui é que essa pesquisa resultou num modelo experimental. E os pesquisadores sabem que ainda tem muita estrada pela frente, muito para se trabalhar em cima disso. Então pode ficar tranquilo que ainda não é hoje que as máquinas vão dominar o mundo. E se vocês quiserem saber mais sobre o experimento, sobre a pesquisa, eu vou deixar aqui embaixo um link direto para o artigo publicado e outro link para uma notícia que eu achei que trabalhou bem o assunto. E aí vocês leem, tiram suas próprias conclusões, voltem, comentem à vontade. E mais uma vez, muito obrigada, eu espero ver vocês de novo semana que vem. Eu tô aqui toda segunda-feira no finalzinho da tarde. Um abraço e tchau!